Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, meus telespectadores. Estamos no ar com mais um Stories na TV, com um tema super bacana, que é depressão. Bacana no sentido, né, para você que não sabe como lidar com a depressão, e muita gente hoje em dia ainda não sabe e nem o que é. E a gente está com duas pessoas aqui super bacana também. Doutora Eveline Cavalcante, que é médica, e o doutor Caio Dias, que é psiquiatra, abordando esse tema. E a gente vai iniciar perguntando assim, doutora Eveline, seja bem-vinda primeiro, né? Obrigada por estar participando aqui no programa. E queria saber com você o que é a depressão. A depressão é uma baixa de energia, é uma mudança de humor. Muita gente pensa que depressão é chorar, é ficar triste, é achar que vai morrer, né? A depressão engloba muitos sintomas, desde pensamentos negativos, uma perspectiva negativa sobre a vida, sem saída, desde a pensamentos, ideações, até ideações em tirar a própria vida em casos graves, mas a gente tem que observar que é principalmente a perda do prazer, né, que você tinha de viver, a sede de vida, e agora tudo parece cinza, preto e branco. Então, isso vai começando a dar alterações no sono, alterações na sua qualidade de vida, e às vezes de forma muito insidiosa, né, que às vezes a gente espera só aquela pessoa chorando, triste, e não é. É aquela pessoa que perdeu o prazer, que está com alteração do apetite, da libido, da vontade de viver. Mexe logo no todo, na vida da pessoa, né? Exatamente. Até a qualidade de vida cai, mesmo que seja uma depressão baixa, digamos dizer. Não só a depressão no sentido de ser alta demais, ela vai também afetar na qualidade de vida. E o doutor Caio aqui também pode falar um pouquinho, ele vai falar sobre a depressão e também se apresentar também para o pessoal de casa, né? Bom dia, Mari. Bom dia, Eveline. Bom dia. Bom dia ao pessoal que está de casa. Obrigado mais uma vez pelo convite. Nossa segunda participação, né, aqui. Espero estar sempre contribuindo aí com coisas relevantes para vocês que estão aí em casa, que vocês possam sempre estar aprendendo. E a Eveline já falou muito bem, né, sobre a questão da depressão. E no nosso atendimento, né, Eveline, em saúde mental, em psiquiatria, uma coisa que a gente sempre leva em consideração, né, que vai nortear a gente, é justamente a qualidade de vida do paciente, né? Exatamente. Falando não só de depressão, como de outros transtornos mentais, o que a gente avalia é se aquela pessoa, né, está tendo um prejuízo no seu funcionamento, se ela está conseguindo ir trabalhar, se ela está conseguindo cuidar da família, se está tendo uma qualidade de vida, né? Então, isso é o que das coisas assim, que norteia a gente dentro de um processo de diagnóstico e tratamento, né, dessas condições desses pacientes. E como é dado esse diagnóstico para o paciente, Eveline? Bom, o diagnóstico de depressão é um diagnóstico clínico, no sentido em que não depende de nenhum exame para se dizer que tem depressão. É engraçado, né, Eveline? Muitas vezes chega o paciente no nosso consultório querendo fazer um exame, né, para ver se tem a depressão, se tem alguma outra coisa, mas a gente fala justamente sobre isso. Porque, como a Eveline falou bem, o diagnóstico é clínico. É na conversa, é vendo como que está o paciente, perguntando sobre como está a vida dele, muitas vezes falando com algum familiar, que a gente dá esse diagnóstico, né, Eveline? Exatamente. E é interessante a gente saber que a depressão ela pode ser uma doença, mas ela pode ser também um sintoma de outro transtorno mental maior. Então, a depressão ela precisa ser avaliada de forma urgente. Não importa se ela é leve, se ela é moderada ou grave. Porque quando existe o quadro depressivo por mais de 2 semanas, a gente vai considerar uma depressão. Você pode ter uma tristeza, um luto, mas aquilo tem um tempo para passar, né? O luto a gente considera até, no máximo, 1 ano. Mas se essa sua tristeza, como o Caio falou, ela está começando a te impedir de você se
relacionar com as pessoas, que um dos sintomas da depressão é isolamento social. É aquela pessoa que perdeu a vontade de sair, de ver os amigos, ela vai ficando mais reclusa. E principalmente um sinalzinho que é bem delicado. Começou a mexer no teu sono, presta atenção. Sono é um grande sinalizador de depressão. Mas calma, gente, não é porque você não está dormindo bem que a pessoa está com depressão. Calma. É um dos sintomas que pode aparecer, né, Eveline? Como a Eveline destacou bem, tem vários sintomas que o paciente com depressão pode ter. Você pode ter um, mas outra pessoa pode ter outro já tem outro. São casos diferentes, por isso que a gente tem que avaliar individualmente cada pessoa, né, Eveline? E assim como ela falou, a depressão pode ser decorrente, né, estar relacionada com outros transtornos mentais, mas também até com alguma condição física. Muitos pacientes, às vezes, até com hipotiroidismo, às vezes paciente com obesidade, a gente pode também ver alguns sintomas depressivos. Isso, pacientes portadores de doenças crônicas, né? Hipertensos, diabéticos, renais crônicos, pacientes que têm câncer, lúpus. E as deficiências de vitaminas, doutor Caio, que você avalia muito bem, né? A gente pede essa avaliação no consultório. Deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina B12, a própria baixa do ferro, né? Então, você encontra isso em processos depressivos. Até mesmo, Eveline, em casos que o paciente tem uma deficiência hormonal, né? Destacar principalmente a testosterona, né? Que é um hormônio muito importante não só para o homem, como para a mulher também, e que está muito relacionado com sintomas de humor. Às vezes, a pessoa que está com uma baixa de testosterona, por exemplo, pode ter irritabilidade, cansaço, fica ali mal-humorado, além de outras questões físicas. Então, a gente até brincou que não tem o exame, de um exame de imagem, mas a gente sempre avalia o paciente como um todo, inclusive com alguns exames laboratoriais, para descartar se tem alguma outra doença ali por trás. Exatamente. E, normalmente, assim, os fatores de risco para a depressão, e também uma coisa que sempre assim, as pessoas perguntam, eu acho que tem dúvida sobre isso, a questão do diagnóstico em si e da medicação que você vai tomar. Porque, hoje em dia, é muita medicação e não sabe qual paciente vai tipo, vai dar certo esse, vai dar certo o outro. Como é que funciona normalmente isso? Bom, primeiro sobre o diagnóstico, né, e os fatores de risco. É muito comum você ter história familiar positiva, ou de depressão, ou de quadro ansioso, ou de alcoolismo, uso de drogas, tentativas contra a vida, né? Se você tem esse histórico familiar, quanto mais presente, maior o seu risco de ter depressão. Mas não significa, né, Eveline, que a pessoa necessariamente vai ter. Ela só tem uma chance um pouco maior do que uma pessoa que não tem esses fatores de risco, mas não necessariamente ela vai apresentar. Exatamente. E aí também a gente vai ver as condições sociais, né? Tanto é que Fortaleza é a cidade do Nordeste mais depressiva, né? Eu não sabia não disso. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o 5º mais depressivo do mundo. E você acha que seja por quê, na verdade, esse lugar que o Brasil está? Isso é muito porque no processo de urbanização, em que você vem para a cidade com uma perspectiva e não tem oportunidades de qualidade de vida, de trabalho, não tem perspectivas de estudo. Então, as pessoas começam a se frustrarem e elas não vão colocando, porque você é um contraponto, uma cidade extremamente solar, a cidade do humor, ser a cidade mais depressiva do Nordeste. É estranho, né? É um contraponto. Então, as pesquisas mostram que é muito relacionado às expectativas, à ocupação, à perspectiva de vida. Tanto é que você vê crescente, muita gente se engana, criança tem depressão, adolescente tem depressão, idoso tem depressão. Então, a gente não pode negligenciar nenhuma faixa etária. E assim, por exemplo, ansiedade, que já normalmente o pessoal diz isso, né? Ansiedade pode chegar a virar uma depressão ou não? Caio, vai. A gente, estudando a psiquiatria, né, Eveline, a gente vê que, na verdade, a depressão e a ansiedade estão bem relacionadas, né? Elas vêm de uma mesma fonte, digamos assim.
E tanto que muitas vezes um paciente que tem sintomas depressivos também pode ter sintomas ansiosos, ou vice-versa. Tanto que o tratamento, muitas vezes, é até parecido mesmo, da depressão e da ansiedade. Tanto a questão já entrando no tratamento, a gente fala muito na medicação, né? Existem vários remédios, mas tem outras coisas que também são muito importantes, como psicoterapia, você ficar passando, né, fazendo acompanhamento com psicólogo, fazer uma atividade prazerosa, que você se sinta feliz, se sinta à vontade, algo que dê prazer para você. Tirar um momento do dia para fazer um exercício físico, que a gente sabe que é bom tanto para a nossa saúde mental, quanto do corpo também. Estar perto de pessoas que a gente gosta, né? Tem vários... Tudo isso ajuda no tratamento. E até o paciente com depressão, muitas vezes, ele tem certo estigma, um certo preconceito, muitas vezes por parte da família. E é algo que eu bato muito nessa tecla, no consultório, o apoio por parte da família, que é fundamental para o tratamento, né, para a melhora desse paciente. E assim, por exemplo, a questão que todo mundo fala também, é porque está com baixo nível de serotonina, baixos níveis de dopamina. Tem como saber isso ou não? De maneira experimental, sim, em laboratórios, mas isso não é o nosso dia a dia. O que a gente faz? Exame não tem, né? Exame não tem. Não é disponível isso. O que é que a gente faz numa consulta? A gente faz uma avaliação metabólica, né, vê questão hormonal, vitaminas. No idoso, a gente tem a questão de... Realmente, a gente precisa pedir uma imagem para ver estados demenciais. E a gente vai fazendo a história clínica, a história de vida daquela pessoa. Por exemplo, fatores de luto, perdas de emprego, questão de relacionamento, dificuldades na vida, né? Às vezes frustrações. Então, isso é feito, a gente vai coletando os sintomas e agrupando, e vendo se isso enquadra num quadro depressivo. Só ressaltando o que o Caio falou, a depressão e a ansiedade, elas estão muito juntinhas. Em 90% dos casos, aproximadamente, quem tem uma tem outra. Então, só que a ansiedade brilha mais, porque ela aparece mais, ela chama mais atenção. Então, muita gente, às vezes, que chega no consultório dizendo, doutor, eu estou com crise de ansiedade. Quando você vai ver, tem uma depressão por trás. Acho que talvez até a parte do estigma está menos relacionado com a ansiedade. Então, é mais fácil a pessoa manifestar que está com ansiedade do que dizer que está com depressão. Exatamente. E você falou também, crianças também podem ter a depressão. Como é que também vocês diagnosticam na vida da criança a depressão? Então, a conversa com a criança é diferente, né? A criança ela não vai saber expressar de forma cronológica o que está acontecendo. Mas a gente percebe na alteração de desenvolvimento, a gente percebe na interação da criança, no desenvolvimento escolar, na alteração do sono. Tem uma idade assim, para a partir daí desenvolver? Olha, não existe assim uma idade certa. O que acontece é a mãe, geralmente, os pais, algum familiar vai percebendo alterações no comportamento da criança. Aquela criança que brincava, adorava brincar, adorava ir para a escola, não quer mais, muda a alteração do apetite, não consegue dormir, não consegue estudar. É interessante. E, assim, opções de tratamento fora a medicação, o que vocês indicariam? Tem a questão das terapias, né? As atividades físicas, reservar um momento do seu dia para algo que seja prazeroso para você, ler um livro, assistir filme, meditar, dar um passeio numa praça, num parque. Doutor Caio, você já pegou algum paciente que não quis tomar medicamento nenhum e sei lá, disse assim, eu vou só fazer minhas atividades físicas, vou viajar, vou fazer isso e aquilo, mas não quero medicamento? Já peguei sim. E assim, quando a gente vai tratar... Ainda tem, só te cortando um pouquinho, mas tem um estigma que a pessoa sempre fala assim, não quero tomar essas medicações porque eu posso ficar viciado. Não fala isso? Sim, tem tanto o estigma de ficar viciado na medicação, como também o estigma de não quero tomar a medicação porque vão dizer que eu sou louco, que eu sou doido.
Porque o psiquiatra é um médico de pessoas loucas, de pessoas doidas. Também é. Mas já diminuiu, né? Um pouco, assim, já diminuiu. acho que, na verdade, muito, né? Diminuiu muito no decorrer desse tempo todo, principalmente pós-pandemia, né? Que todo mundo ficou assim. Quando um paciente fala para mim desse estigma, eu brinco com essa mesma brincadeira que fiz agora. Sim, também é de médico de louco, de doido, mas não é só isso. A gente também trata outros transtornos, outras doenças, como ansiedade, um problema de insônia, que muitas vezes está relacionado com algum problema de humor. Então, assim, é um dos estigmas, sim, que a gente tem que quebrar. E a questão da medicação, que eu gosto sempre de falar para o paciente o importante é a sua qualidade de vida. É você estar bem, estar feliz, estar tocando mesmo sua vida. Talvez, por um momento, o uso da medicação seja algo necessário para você melhorar, mas, dentro do processo terapêutico, a gente sempre tenta passar a menor quantidade possível, durante o menor tempo possível, que seja eficaz para o paciente, sem também prejudicá-lo. E mas eu vou ter que tomar remédio para sempre? Eu vou ficar dependente do remédio? Às vezes eu falo para o paciente, olha, isso quem vai dizer é o tempo. Pode ser que você use o remédio por um tempo, fique bem, e a gente consiga tirar o remédio. Pode ser que você precise usar remédio para o resto da vida. Mas muitas vezes é como se fosse o remédio da pressão alta, do diabetes. Ninguém reclama de ter que tomar remédio para pressão alta o resto da vida. Não é algo necessário? Então, muitas vezes a gente tem que ver dessa forma também. Óbvio, não são todos os casos que vão tomar remédio para o resto da vida. Normalmente, quais são são dopamina, serotonina, o que mais que pode diminuir? Serotonina, dopamina e noradrenalina. São assim, os principais neurotransmissores que a gente avalia, digamos assim, né, clinicamente. E aí, em relação a isso, como que vocês percebem? Tem como perceber ou não? Então, a gente percebe a melhora do paciente como um todo. Não existe como você avaliar, esse neurotransmissor está melhor. Não, a gente vai ver que aquela pessoa, ela começou a ver soluções para a vida dela. De repente, a vida dela, eu não sei mais o que fazer. Ela pensou em mudar de emprego, ela arrumou um namorado, ela vem maquiada, ela vem bonita para a consulta, ela acorda mais cedo, ela está empolgada com a vida, ela tem planos, né? Ela começa a ter mais energia. Só te cortando rapidinho, Eveline. Uma coisa bem interessante, até engraçada assim, na nossa prática, muitas vezes a gente já sabe se o paciente está melhor ou pior antes mesmo dele falar. Só pela forma com que ele entra na sala, a forma que ele se senta, a forma que está vestido, a gente já sabe se ele está melhor ou pior, muitas vezes. Isso é um feeling que a gente tem pela facilidade de observação. Agora, eu quero colocar aqui duas coisas muito importantes desse tema e que são muito comuns. A primeira coisa, o uso de álcool. A bebida alcoólica é neurodepressora. Ela vai alterar teu sono. Mas quando eu bebo, eu durmo melhor. Você induz melhor seu sono, mas a qualidade do sono é péssima. O uso de drogas, né? Essa coisa da maconha. Todas as pesquisas sérias mostram que maconha, não canabidiol, não THC, a maconha, ela desperta transtornos mentais e ela também vai estar associada a processos demenciais. Então, assim, não dá para brincar com maconha. Cigarro, ele trava a tua circulação cerebral. Então, ele também é um fator de risco. Assim como o excesso das redes sociais. Não só pelo tempo que você perde ali num lugar vazio, mas também por uma coisa muito adoecedora, que é a comparação. Isso é verdade, isso tem mesmo. Até comigo, o pessoal chega assim, muitas meninas no meu direct chegam e ficam, eu queria ter o teu corpo, eu queria ser assim, igual a ti. Eu digo, gente, não é assim, mas existe isso. E eu acho que quando você começa a perceber, as pessoas já ficam tristes por determinadas coisas, exatamente da comparação de redes sociais. Nos últimos anos vem aumentando, né, Eveline? E uma das coisas que estão implicadas nisso daí é justamente as redes sociais. Essa questão da comparação. Porque, normalmente, a pessoa não posta o que está ruim na sua vida. Cada um posta seu momento bom. Mascara ali, 99% da sua vida está ruim, mas aquele 1% que está bom, você posta. Aí eu vi 1% dessa pessoa, eu vi 1% da outra, da outra, da outra.
Todo mundo está bem, está maravilhoso. E quando é mulher, que normalmente maqueia a foto todinha, aí não tem uma estria, não tem uma celulite, Quando não tem vai ver nada. assim, ao vivo, Aí as pessoas ficam olhando, olha que linda, ela é muito perfeita. E, na verdade, nem é. Não, não é. E olha, essa é um sinal de depressão. Você está olhando muito a vida do outro. Quando a gente está bem com a gente mesmo, você tem a sensação de plenitude. Pode chegar a Mari, lindíssima, corpo belíssimo, mas eu também tenho a minha beleza. Eu tenho a minha inteligência, eu tenho as minhas viagens, eu tenho a minha história, a minha família. Eu me sinto bem. Então, eu posso olhar para a Mari e dizer, ela é uma mulher lindíssima. Mas eu também tenho as minhas belezas, Exatamente. são diferentes. Eu falo isso muito, eu falo isso também. Né? Então, assim, quando você está pleno, esse sintoma, que já é um sinal de adoecimento, procurar muito fora a resposta e a alegria que está dentro. E, assim, hoje em dia já tem até telefones que você pode ligar quando você tiver com pensamentos ruins. Você já viu esse tipo? Sim, tem um telefone, 180, salvo engano, que você pode falar quando você estiver no estado depressivo. São pessoas que vão te ouvir. Isso começou mais ou menos em 2014, devido ao aumento absurdo do número de suicídios no Brasil. Isso é absurdo. Assim, vocês não têm ideia do quanto é crescente, assim, até no público infantil. Só que, como tem poucas pesquisas, a gente não pode mensurar muito, mas assim, entre os idosos, em todas as faixas etárias, né, o número de suicídios é crescente. Eveline, e um ponto importante é que existe um tabu, já te fazendo essa pergunta para responder para o pessoal em casa, existe um tabu que a gente não pode falar sobre suicídio. Que se a gente falar, que se a gente perguntar, a gente pode acabar estimulando aquela pessoa a tentar. Qual a tua opinião sobre isso? Então, a gente precisa esclarecer. Porque o suicida, ele não quer se matar, ele não quer roubar a sua vida, ele quer apagar a dor. Então, existe muito aquela coisa, se eu falo, cão que ladra não morde. Não, minha gente. Na saúde mental é diferente, na psiquiatria é diferente. Quando você avisa, você está pedindo socorro. Não é para chamar a atenção. Algo está errado ali, né? É verdade. E a gente tem que ter uma conscientização, né? Também, se você conhecer alguém que esteja passando por determinada situação, sempre está ali apoiando, né, Eveline? E assim, o Caio falou muito da estigmatização. Veja só, no seu grupo de amigos, aquela pessoa começa a ter um comportamento diferente, começa a não querer sair com você. Ao invés de você ir lá, saber o que está realmente acontecendo, geralmente a gente se afasta. Ou a gente começa a dizer, aquela pessoa está muito acelerada e está doida, é bipolar, é autista. Gente, isso não é para ser dito como brincadeira. A gente, às vezes, tem um autista do nosso lado. Às vezes, a gente tem um bipolar, um TDAH do nosso lado, que sofre com essa doença. Então, já passou dessa época da gente estar brincando com a saúde mental. Vamos lembrar, Brasil, país mais ansioso do mundo e 5º lugar em depressão. Isso não é pouca coisa. Eveline, assim, tem uma diferença entre, por exemplo, ter a depressão e um estado depressivo momentâneo? Você pode ter, ao ouvir uma notícia, por exemplo, perdeu o emprego, terminou o namoro, você tem um tempo para você curtir. Um luto, né? Nossa, eu já tive várias amigas minhas terminaram o namoro, aí ficaram, amiga, juro para você, amiga, pelo amor de Deus, eu tô com depressão. Da onde está com depressão? Tô com depressão, já tem 2 semanas que eu tô para baixo, não consigo fazer nada. Não tem isso, né? Mas é bem como a Eveline falou. É um estado transitório de um luto, seja por um término de relacionamento, a perda de um emprego ou um falecimento de um ente querido, que faz parte do nosso processo de cicatrizar aquela ferida, digamos assim, né, Eveline? Que a gente tem que passar por esse processo até para o nosso amadurecimento psíquico. Mas não seria, no caso, uma depressão. Pode virar uma depressão se virar algo persistente, que dure mais tempo do que o normal,
que comece a prejudicar de uma forma mais significativa a vida daquela pessoa. E como você trataria essa paciente? Se fosse só um caso específico desse jeito que eu falei, do momento. Desse transitório, apoiando, conversando, Mas não ouvindo medicamento. aquela pessoa. No transitório, não. Interessante. Isso a gente está falando de forma geral, né? Tem assim uma população, eu li sobre isso, né? Que tem certas populações, por exemplo, criança, idoso, a classe mesmo LGBTQIA+, tem mais depressão do que as outras pessoas? Sim, principalmente as fases de mudanças, fases de adolescência, fase em que você está transitando para a vida adulta, a menopausa, mulheres 10 anos antes do processo de menopausa, elas já podem iniciar sintomas depressivos. O idoso, também nos quadros demenciais, que tem mais alteração de vitamina, doença crônica, câncer, essas pessoas elas vão ter maior tendência à depressão. Em relação aos LGBTQIA+, é uma população, sim, que sofre muito preconceito, sofre muita discriminação no emprego, na forma de se vestir, de se colocar, dentro da própria família. Eu tenho uma paciente agora, assim, estou lembrando dela, uma jovem, que ela foi expulsa de casa por toda a família. Então, sobrou a casa da avó. A avó também não quer. Então, assim, onde é que essa menina vai se amparar? Né? Então, tem muita dor, infelizmente, relacionada à cor, né? Relacionada à classe social, a determinados tipos de abandono. Então, e a gente não pode esquecer, mulheres que sofreram abuso têm muito mais chance de ter processos de depressão, de ansiedade, transtornos de humor. É verdade que a mulher ela é mais suscetível à depressão do que o homem? Então, ou não, é só um mito? Não é mito. Assim, no geral, é um pouco mais sensível, até porque o homem é mais estimulado à atividade física, a situações de enfrentamento. A mulher, ela costuma, muitas vezes, em determinadas partes da sociedade, ser mais vitimizada. Então, ela tem a dificuldade de enfrentamento. Né, e também ela sofre mais com as variações hormonais. Tem mulheres que não têm depressão, mas elas têm um transtorno que a gente chama de transtorno disfórico menstrual, que assim, ela entra num processo de depressão, de ansiedade, ela muda completamente o humor só no período da menstruação. E normalmente a depressão pode vir acompanhada de outro transtorno ou outra doença, outro tipo de doença? Então, é muito frequente. Quando a gente classifica aquele paciente como ansioso, como depressivo, a gente também tem que procurar para saber se essa depressão é só depressão ou se tem outras alterações, como, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo. Aquela pessoa que não consegue viver sem praticar determinados rituais, né? Seja de orações, seja de simetria, ordem, limpeza. Eu sou assim, eu acho, sabia? De verdade, principalmente com limpeza. Nossa Senhora, ele aqui sabe. Não sabe? Ele disse que eu tenho um toque, Eveline, juro pra ti. Toque de limpeza. Mas continue. Às vezes são características daquela personalidade e que nem sempre é um adoecimento, a não ser que cause prejuízo à sua vida. Mas se causa atraso, se é questão de piora os seus relacionamentos, sim. Aí tudo isso a gente vai pesquisando durante a consulta. Agora você me deixou aí com a pulga atrás da orelha. Como é que eu vou tratar esse toque, hein, Eveline? A gente trata da mesma forma. A principal arma para o toque é a psicoterapia e tem as medicações também que vão facilitar esse processo, né? Gente, o programa está bem legal, mas eu vou deixar vocês aqui um minutinho com um momento de paz, de harmonia. Vem um momento aí, Glorinha. Já já a gente volta.
Aqui é a mentora Glória, estou muito feliz de estar aqui no Stories da TV. Um beijo para essa lindona que está aí com vocês no dia de hoje e para você também que está em casa. E hoje a minha dica é para você que está assim meio borocochô, parece que as coisas não estão andando bem. Quero que você comece a se conectar com as plantas, com as ervas, a sabedoria ancestral lá da vovó, tá? Dos banhos de ervas. Toma um banho de erva de manjericão. Você vai preparar como se fosse um chá bem forte. Vai tomar teu banho higiênico e depois você vai tomar esse banho dessa água de manjericão, tá? Tenho certeza que você vai se sentir melhor. Você pode fazer isso por 3 dias seguidos. E também te convido a nos seguir lá no Instagram, no @Senticeará, nosso centro holístico que está de portas abertas para cuidar de você. Uma pergunta que eu sempre recebo. Doutor, tá, eu vou ter que tomar remédio, mas eu posso beber? E aí, Eveline, o que é que a gente responde? Então, minha gente... Eu tenho muitos amigos que fazem isso. E aí, tipo de pergunta. eu não tomo remédio e bebo? Eu posso beber, eu diminuo? Então, eu sei que muita gente não consegue ficar longe da bebida. E aí, nesses casos, você deve combinar isso com o seu médico, porque cada caso é um caso, depende também da interação. Tem medicações que não dá para tolerar a bebida, não tem negociação. Já tem medicações que é possível uma negociação, sim, mas lembrar, não dirija, sempre beba com alguém bem responsável ao seu lado, porque a gente não sabe o que essa medicação pode causar. Pronto, já ia te perguntar exatamente isso. O que pode ser, assim, o que pode causar se você ingerir álcool e estiver tomando um tipo de medicação assim? De forma geral, né, Eveline? Os remédios são diferentes, mas pode acontecer de intensificar o efeito do álcool. Então, a pessoa ficar muito desinibida, ficar muito agitada ou muito sedada, pode atrapalhar mais a questão da memória, de não lembrar o que fez. Então, alguns medicamentos podem, sim, potencializar, né, o efeito do álcool. E o álcool, de forma geral, ele também pode até cortar o efeito do remédio. Então, aquela pessoa que está com um transtorno mental, que está fazendo um tratamento, se beber muito, ele, na verdade, está boicotando o tratamento dele. Ele não vai melhorar, além de ter vários outros efeitos colaterais que ele pode ter, prejudicar o seu organismo, como o fígado, né, que metaboliza o álcool, os medicamentos. Gente, remédio não é chiclete. Então, assim, você tem que levar a sério. Remédio tem hora. Remédio, às vezes, tem alguns que você precisa comer junto. Tem outros que precisam ser longe. Então, assim, tem uma ciência. A gente não pode estar brincando com o nosso corpo como se fosse um relógio maluco. Hoje eu tomo, passo 2 dias sem tomar. Então, assim, algumas medicações também, elas precisam ter um desmame. Você não pode simplesmente parar, porque senão você vai ficar pior. E sobre o vício, né, que vocês já comentaram, mas eu queria só falar uma coisa. Hoje, gente, a forma de se relacionar com o médico é muito diferente. Então, escolha um médico que você possa ser sincero, que você possa se abrir, que você possa colocar as suas dúvidas. Isso não é da primeira vez, às vezes. É uma conquista. Eu digo que a relação médico-paciente é um namoro. E que, à medida que você percebe que você vai ficando à vontade com aquela pessoa, você persiste. Se você perceber que não há uma boa relação, que não tem um feedback, que você não se sente à vontade, pare. Não troque. Não fique com uma pessoa só para dizer que está sendo medicado. Porque essa relação, ela propicia falar sobre bebida, falar sobre dias piores. Doutora, mas, por exemplo, tem pessoas que têm depressão, mas são o oposto da Mari. Elas têm pavor de falar em público. Então, ela tem uma fobia social, mas aquilo é algo pontual, porque ela não vai falar em público todo dia. Então, ela precisa falar para o médico, olha, naqueles dias que eu vou apresentar trabalho, que eu preciso prestar conta para o meu chefe, eu entro em pânico, eu fico sem dormir, etc, etc. Então, esses casos, eles têm que ser tratados de forma bem específica, né? Aquela história, né, que a nossa mãe sempre nos diz, você não é todo mundo. Então, cada caso é um caso. Não se compare, olha, aquele remédio que serviu para o Caio, que serve para mim, não serve para a Mari. Ah, mas eu estou sentindo a mesma coisa que ela. Mas você não é ela.
Você Cada não é corpo ele. vai reagir de forma diferente, né? Exato. É muito comum, né, Evelyn, chegar paciente num consultório, minha amiga está depressiva e está tomando remédio X. Eu também estou com depressão e eu acho que o meu remédio também é o X. Pode ser, mas pode não ser. Cada pessoa é diferente, o organismo reage de uma forma diferente e vai ter um remédio, uma medicação mais indicada, né, Evelyn? Exatamente. Não é uma receita de bolo. Não. E normalmente o que pode vir associado também várias outras doenças junto com a depressão, físicas, não pode? Sim. É muito comum pacientes que passaram por vários diagnósticos, por vários médicos, uma dor inexplicável. E quando a gente trata a ansiedade, a gente tem uma melhora absurda dessa dor. É muito frequente nas mulheres, acho que o Caio deve pegar também, mulheres com endometriose. Eu tenho uma paciente que estava sendo indicado para ela um procedimento cirúrgico para o controle da dor. A gente deu um diagnóstico para ela, começou o tratamento dela, e assim, a dor diminuiu em 90%. Então, assim, ela não tem mais nem por que fazer o procedimento. Então, assim, é muito comum mulheres com fibromialgia, homens com dores bem específicas, bem diferentes, aquela dor de barriga que toda vida acontece, ou então o intestino que prende. Aí, quando você trata, a dor vai embora. É interessante, viu, gente? Então, ó, prestem atenção aí, porque se você tem algum amigo, algum conhecido seu que esteja passando por determinadas situações que você acha que seja depressão, então ajude-o, né? Seja conversando, seja... Enfim, você tem como ajudar. Quando a gente nota que algum familiar, algum conhecido está nessa fase, né, talvez mais depressivo, com algum outro problema, é nesse momento que a gente mais tem que se aproximar daquela pessoa e mais dar apoio. Muitas vezes a gente quer se afastar. O fulano não quer mais sair de casa, não fala mais com ninguém, mas ele não está fazendo isso porque ele quer. Não é algo que a gente faz, que a pessoa, né, faz por querer. É porque ela não está conseguindo mesmo. Então, ainda tem gente que diz que é besteira. Não, é uma besteira isso aí. Não tem isso? Tem. Então, assim, a gente tem, se você detectar, perceber que tem alguém próximo seu que está um pouquinho diferente, se aproxima daquela pessoa, conversa, dá um apoio. Já fica aí a dica para vocês. Ó, ele falou exatamente tudo. E a gente também vai entrar num assunto também que está muito em alta hoje. Todo mundo hoje em dia tem TDAH. Já recebeu o teu diagnóstico? Já recebi o meu. Mas é verdade, né? E às vezes até é falso diagnóstico, né, Evelyn? É muito, muito, muito comum, né? As pessoas, eu tenho TDAH, eu sou assim porque eu tenho TDAH. Quando você fala essa palavra, procrastinar, distraibilidade, eu esqueço tudo, eu não sei, eu fico assim pensando. Nem sempre é TDAH. Mas, assim, são sintomas semelhantes. E as pessoas leem, assim, o Google é muito bom, mas nessa hora ele atrapalha. TDAH, o transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade, ele é um transtorno do desenvolvimento. Geralmente, ele começa desde a primeira infância. E ele vai se desenvolvendo. Às vezes, as pessoas vão se adaptando a esses sintomas e elas vão driblando. Às vezes, não. Porque qualquer doença tem vários graus, né? Então, você pode ir aprendendo a lidar com o TDAH ou não. Então, assim, muita gente acha que porque é mais distraído, porque procrastina, porque esquece as coisas, porque é desorganizado, que tem TDAH. Esses sintomas, eles são frequentes em muitas doenças mentais, em muitos diagnósticos. Pessoas deprimidas também são distraídas. Pessoas ansiosas também têm alteração de memória, de organização. Então, assim, nem tudo é TDAH e nem todo TDAH precisa ser medicado. E quando não, por exemplo, não tem a hiperatividade, e é só o TDAH, como é que vocês... O TDAH, como a Evelyn falou, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Alguns pacientes com o diagnóstico vão ter os sintomas de ambos os lados, mas pode ser que um paciente tenha só mais sintomas da hiperatividade ou só do déficit de atenção. Não necessariamente
vai ter os Vai dois. vir os dois, né? Associados. E até em relação ao tratamento, tem alguns remédios bem famosos, né, aí que o pessoal Já ia falar nisso agora. que o pessoal pede bastante. Mas algo muito importante também para o tratamento, principalmente quando o paciente tem mais queixas de desatenção, é trabalhar o ambiente em casa. É impossível. Eu garanto que você não consegue se concentrar se o celular estiver aqui do lado com o WhatsApp ligado. Com toda com a certeza. notificação. Você não eu consegue. Ninguém consegue Então, hoje em assim, dia. algo que é muito importante, antes mesmo até da medicação, ajustar o ambiente. Se você está querendo estudar, está querendo trabalhar e não consegue se concentrar, tira o celular, deixa longe. Fica num ambiente mais reservado, que não tenha gente passando, que não tenha gato, papagaio, cachorro. Que seja realmente algo que você consiga se concentrar. Porque senão é impossível. Eu atendo muitas crianças também e as mães reclamam, o menino não se concentra para estudar, mas se concentra no videogame. Tem que dar um remédio para ele tem TDAH. Eu falo, olha, o remédio não vai fazer ele ter vontade de estudar. Se ele realmente tem o diagnóstico, o remédio vai fazer ele realmente se concentrar mais, prestar mais atenção, ter mais foco, mas não muda o interesse. Se você der um remédio para a criança e dá o videogame e um livro, muito provavelmente ele vai para o videogame e vai ficar mais concentrado no videogame. Vai ser um expert no videogame. Vai ficar concentrado ali jogando, né? Então, assim, essa parte ambiental é muito importante. Sim. A parte de dar limites para as crianças. Se você dorme mal, né, se você não descansa, como é que você vai ter se sentir com energia, com atenção, com foco? E tem muito falso diagnóstico hoje em dia, Eveline? Você acha que tem? Bastante. Tanto no adulto como em criança. Criança, a gente tem que ter paciência para dar diagnóstico. Todos, né? Mas especialmente a criança, a gente tem que seguir. Existem avaliações, mas assim, se você tem um outro transtorno mental que não está sendo visto, aí vai ter um falso positivo de TDAH. Então, por isso que é um diagnóstico que a gente tem que ter tempo, e as pessoas querem muitas vezes respostas rápidas. Falando sobre essas medicações famosas, né, que são para o TDAH. Elas são extremamente perigosas se elas são feitas em pacientes com outros transtornos mentais. Elas podem aumentar a ansiedade. Elas podem deixar o paciente muito mais agitado, inclusive podem despertar sintomas psicóticos, aqueles sintomas que você rompe com a realidade. Olha só o perigo de fazer medicação que todo mundo faz. Tá vendo aí, né, gente? Vocês de casa, prestem bem atenção que remédio é uma coisa muito séria, medicamento é sério. E eu vou agora pedir, infelizmente o programa está terminando, não queria acabar, mas tem que ir, né, gente? E aí eu vou deixar aqui a palavra com a doutora Eveline, primeiramente agradecer ela por estar aqui no programa. E o que é que você pode dizer aí para o pessoal de casa sobre o que a gente comentou e diz também onde as pessoas podem te encontrar. Então, eu atendo na Oncoclinic, no Harmony, ali na Dom Luiz, e atendo também, assim como o Dr. Caio, na Gratular. O que eu quero deixar para vocês de recado, de mensagem não existe tanto segredo. A gente não pode se avaliar. A gente precisa pedir ajuda. A família, se você não consegue, a um amigo, procura um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, uma pessoa que você sinta confiança, mas não guarde e cuide da sua saúde mental. A mente, ela gerencia toda a nossa vida. Então, se ela não tiver sã, nada na sua vida vai ficar são, vai ficar bem. Falou tudo, viu? Muito obrigada, Eveline. Obrigada. E agora eu vou deixar também a palavra para o doutor Caio, para dizer a mesma coisa, falar onde ele trabalha, onde ele atende, como as pessoas podem te encontrar. É muito canto, né? Primeira coisa que o doutor Caio, minha Nossa Senhora. Queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer a Eveline também, nosso bate-papo foi muito bacana. Atendo junto com a Eveline na Gratular e tenho o meu consultório também ali na Santos Dumont, no São Mateus. Quem quiser procurar no Instagram, dr.caiodias, também sempre estou postando algum conteúdo legal. Isso que a Eveline falou é muito importante, dessa questão de pedir ajuda, de não ter receio, não ter esse medo. A gente tem que pensar que você tem que estar bem, tem que estar se sentindo bem com você mesmo, tem que estar feliz, conseguindo fazer suas coisas. Se não está legal, pede ajuda. Conversa com um amigo, com um familiar.
até mesmo com o médico, a gente que trata de saúde mental, a gente não está lá para julgar, nem para dizer que é certo ou está errado. A gente está para te ouvir e te ajudar, dando conselhos, passando uma medicação, mas a gente está lá para apoiar o paciente. Perde esse medo, perde esse receio. Se você vê que está precisando, pede ajuda. É isso aí, gente. Eu vejo vocês no próximo encontro do Stories na TV.